Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do PowerPoint, aqui com vocês aqui. Já estamos começando a trabalhar com um novo formato, etc. Então, só tende a melhorar. Ok, gente? Então, hoje o áudio vai estar um pouquinho diferente. Espero que esteja melhor também. Tanto a edição quanto outras coisas aí que vamos tentar trabalhar cada vez mais em parâmetro do EAD. Bem, gente, hoje o nosso objetivo é fazer um infográfico humano. Como assim um infográfico humano? Eu vou utilizar de alguns formatos aqui, de algumas formatações especiais, para fazer com que eu faça um preenchimento de porcentagem que ele fique dentro aqui, tanto de um lado masculino quanto de um lado feminino. Vou mostrar aqui para vocês primeiro como montar esses dois bonequinhos aqui, eu já deixei até meio que já preparado para a gente trabalhar logo para frente. Bem, como é que eu montei esses bonequinhos aqui? Primeiro eu trabalhei aqui, criei um plano de fundo aqui. Como é que eu criei esse plano de fundo? Eu cliquei o botão direito, vim formatar plano de fundo. Vim aqui em preenchimento, botei um preenchimento com imagem ou textura. Eu vou botar um preenchimento, preenchimento sólido de uma cor aqui que vai ser esse cinza. Aqui, acho que esse cinza aqui já tá bom para fugir um pouco do branco. Logo depois que eu botei aqui esse meu cinza, eu vou botar logo na frente uma outra forma com esse mesmo cinza. Já fazer uma espécie de efeito película meio que duplicado, igual a gente já fez em algumas aulas anteriores com o efeito de vídeo. Então, sempre retirando o contorno e botando preenchimento de cor idêntica. Ok, gente? Então, tá aqui já. Eu tenho a primeira camada, que é o meu plano de fundo, e essa camada na frente, que é esse retângulo, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço para montar esse meu personagem aqui? Bem, primeira coisa que eu devo fazer, vou pegar aqui no Ribbon Inserir, vir aqui em Formas, e vou vir aqui em Retângulo, ok? Logo depois que eu peguei meu retângulo, eu vou criar aqui um retângulo que vai ser o corpo do meu personagem, o personagem masculino. Botei aqui retinho, vou selecionar, vou retirar o contorno dele, tá, gente? Isso é muito importante. Ele tá sem contorno para toda essa criação que nós vamos montar. Logo depois vou vir no meu Ribbon Inserir novamente e vou vir aqui em retângulo de cantos arredondados, ok? E vou criar aqui em cima os ombros do meu personagem, ok? Deixa eu botar aqui, aumentar um pouquinho. Aumentar aqui um pouquinho. É muito importante que nessa parte aqui dos ombros também, principalmente, eu retire o contorno. Porque eu retirando o contorno, vocês podem ver ó, que ele some aquela ideia que está uma coisa sobre a outra. Como se fosse uma coisa só. Tá vendo aqui? Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui os ombros. Acho que assim já tá bom. Cada um vai escolher cada um. Eu vou vir nessa partezinha aqui laranjinha, gente, essa bolinha, e vou puxar para diminuir. Assim as curvas ficam mais suaves. Suaviza um pouco a situação. Deixa eu deixar aqui mais quente. Acho que já está mais tranquilo. Agora eu vou selecionar com Ctrl Shift, vou arrastar para fazer uma cópia exata. Opa, Ctrl Z, Ctrl Shift, soltei e soltei o Ctrl Shift. Agora eu vou girar aqui, vou fazer um dos braços, sempre bem retinho aqui junto. Você pode ver que ele tem um formato ali como se fosse uma mão, propriamente dito. Posso dar até um Ctrl D aqui também, para duplicar. E solto aqui. Pronto, já ficou mais parecido. Talvez eu possa diminuir um pouco esse retângulo aqui, ele está meio grande. Já está melhorando aqui um pouco. Vou dar um Ctrl D aqui. Vou fazer as pernas. Vou botar bem na ponta aqui para fazer um sentimento um pouco de curva, né? Para vocês darem uma visão. Acho que já está bem completo. Agora só falta fazer a cabeça com o Ribbon Inserir. Eu faço aqui, ó. Seguro, Ctrl Shift para fazer a cabeça também proporcional e boto ela aqui em cima. Pronto, já fiz um personagem masculino. Agora uma coisa muito importante que eu devo fazer aqui é selecionar todas essas formas aqui que eu criei, ok? Posso até mesmo segurar selecionando, opa, Ctrl Z, selecionando cada uma delas com Ctrl, aqui todas elas, todas as formas que eu criei, que são várias. Vou vir aqui no meu Ribbon formatar e eu vou mesclar. E eu vou criar o sentido de... Opa, deixa eu só selecionar essa parte de trás. É muito importante que vocês não selecionem essa parte aqui de trás, só a do boneco, provavelmente dito, e vou vir em união. Pronto, criei uma nova forma.
que é o do meu boneco masculino. Para eu fazer a questão do boneco feminino, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de eu fazer o tronco normal com retângulo, eu vou utilizar o trapézio. Cadê? Trapézio, trapézio, trapézio. Aqui. Esse aqui, o trapezoide ou o próprio trapézio. Que aqui eu já ajeito para fazer o vestido aqui da menina. Ok, gente? Bem, vocês vão terminar aqui de fazer esse boneco. Eu já vou pular logo para essa parte aqui, que eu já deixei pronto já para adiantar a nossa vida, para a gente já começar a fazer as primeiras informações aqui. Vocês podem ver que estão todos juntinhos aqui em formato de união. Nosso próximo ponto é um ponto bem importante, que é onde que nós vamos unir tanto essa parte aqui externa, de trás, ok? Com a dos nossos bonecos. Deixa eu selecionar aqui a parte de trás. Até esqueci de criar aqui a parte de trás. Deixa eu criar aqui novamente rapidinho. Retângulo. Vocês vão ver a importância disso. Botei o retângulo. Retiro o contorno. Nenhum desses aqui deve conter contorno. Que, gente, isso é uma coisa muito importante. E vou enviar para trás. Quando eu boto enviar para trás, ele vai para a minha última camada. Seleciono primeiro o fundo de trás, depois o meu boneco, venho em mesclar formas e eu vou vir em subtração. Quando eu aperto em subtração, vocês podem ver que meu boneco ele ficou um pouco marcado aqui. Isso aqui, gente, é literalmente como se tivesse um recorte na parte de trás. Ele está aqui propositalmente para eu fazer o sentido de que está preenchendo o meu boneco por completo. Mesma coisa, eu vou selecionar a parte de trás, selecionar meu boneco feminino, mesclar formas, subtração. Mesma coisa, eu fiz aqui um fundo para ela. Deixa eu jogar ela um pouquinho mais para o lado. Né? Selecionar aqui. Tem um espaço tanto para o texto que eu quero botar dos homens, quanto o texto que eu quero colocar para as mulheres. Seleciono, formatar, mesclar forma e subtração. Então eu tenho agora esses recortes. O que eu falo que são recortes? Por exemplo, se eu quiser botar aqui uma forma aqui, mesmo de um retângulo, vou selecionar aqui toda essa parte. Eu vou botar aqui até aqui embaixo. Se eu apertar com o botão direito em cima desse meu retângulo e enviá-lo para trás, vocês podem ver que eu preenchi uma parte ali de trás. Deixa eu retirar o contorno. Como se estivesse preenchendo. Então, se eu levantar cada vez mais, eu preencho meu boneco por completo. Se eu diminuir, eu preencho ele só de uma parte. Isso será um fator muito importante para esse estilo de infográfico que nós vamos criar. Bem, vou deixar aqui a minha forma aqui mesmo, no azul. Vou criar aqui um pequeno texto para os meus bonequinhos, né, tanto masculino quanto feminino. Para quem quiser saber qual fonte eu estou utilizando tanto a Calibre quanto eu vou utilizar agora a TW. Ok, gente? Vou criar aqui vou inserir, vir em caixa de texto. Na caixa de texto eu vou selecionar aqui o tamanho do preenchimento, aonde eu quero colocar. E eu vou colocar aqui mais ou menos do lado do meu boneco. E eu vou escrever homens. Como se fosse um gráfico falando sobre homens e mulheres. TW, CM, isso. Não selecionei, então foi muito importante, gente. Cliquem na caixa aqui de texto. Vamos vir aqui no texto, TW, sente. Pronto, homens. Vou botar aqui um tamanho interessante. Acho que aqui já tá bom. Vou botar um negrito. Deixar centralizado aqui. Homens. Vou colocar uma coloração também. Vou colocar o mesmo azul que está ali. Então vou utilizar o conta-gotas para ser o exato mesmo azul. E também vou utilizar aqui um Ctrl D, só que em vez de ser homens aqui nesse trecho vai ser mulheres. Mulheres. Puxar um pouquinho mais pro lado. Pronto. E no caso das mulheres eu vou botar uma outra cor. Deixa eu duplicar aqui com Ctrl D. Vou aumentar aqui o preenchimento aqui das mulheres aqui. Botão direito, enviar para trás para ficar na parte de trás. Lembrando, enviar para trás. Lembrando, gente, que isso aqui, essa minha fonte aqui, minha forma, ela só está aqui para tapar, tá, gente? Para ser como se fosse uma espécie de película, para proteger o que está ali atrás. Vou selecionar aqui essa forma. Eu vou botar uma coloração laranja. Laranja mesmo.
Mesma coisa aqui para o texto de mulheres, que eu vou botar aqui a forma dele, preenchimento de texto, com esse mesmo laranja aqui. Então, mulheres e homens. Para fazer um sentido aqui um pouco mais visual, eu vou pegar aqui essa linha, fazer uma linha aqui embaixo, bem aqui na parte de baixo aqui dos homens. E se eu quiser deixar minha linha mais espessa, eu vou vir aqui, seleciono a minha linha, venho em contorno da forma e eu vou vir em espessura. Nesse caso eu vou botar uma espessura de 4,5. Assim, deixar ela meio assim de lado. Vou duplicar ela. E eu vou botar aqui na parte de baixo de mulheres para fazer o mesmo efeito. Quero mudar a cor, contorno, seleciono a cor que eu quero. Está começando a caminhar um pouco para onde que a gente está querendo fazer, ok, gente? Bem, vou fazer agora um pequeno texto, caixa de texto, selecionar aqui o texto vai ser um pouquinho menor, para utilizar ele eu vou botar um igual rands, okay? Igual rands, para quem não lembra, o igual rands ele serve para criar pequenos textos aleatórios, vou criar de um parágrafo apenas mesmo, com 2 frases. Para não ser algo tão grande. Infográficos nós sabemos que não utilizamos tanto texto assim. Ok? Então, em vez de ser calibre, acho que eu também vou utilizar TW aqui. TW Sans. Porém, a coloração eu vou colocar um cinza, um escuro, um pouco mais escuro. Que assim dá para visualizar aqui interessante. Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl D, tanto faz. Também aqui na parte de baixo. Tá começando a ficar um PowerPoint interessante, né? Agora uma coisa que vamos fazer aqui para ficar bem interessante também, para melhorar aqui a visualização, é botar uma porcentagem aqui. Como eu quero mostrar quantos por cento de homens conseguiram um índice de aprovação no Enem, quantos por cento de homens tem numa empresa, quantos por cento de mulheres tem na empresa, então a gente pode trabalhar um pouco em cima desses números. Vou selecionar aqui, selecionar também minha forma. Vou jogar talvez eles um pouco para baixo aqui. E vou colocar uma outra caixa de texto no meu ribbon inserir com a numeração, porcentagem. Vou botar aqui, selecionar. Vou botar que os homens são 23%. Talvez. 3%. O quê? Não sei. Vocês vão escolher aí o que vai ser esses 23%. Vou também botar na fonte TW, que é a fonte que eu estou utilizando aqui. E vou botar aqui um tamanho bem grande. Talvez em negrito e sombreado. 23%. Como é 23%, eu vou botar aqui um tamanho que equivale a 23%. Vou botar mais ou menos aqui. Ok. E as mulheres eu vou baixar um pouquinho, que vai ser o resto da porcentagem. Selecionando aqui. Vou botar aqui para deixar alinhado, gente. Uma coisa muito importante que todas as apresentações devem ter é esse estilo aqui de alinhamento. Ok, gente? Vou selecionar também aqui, Ctrl D. Vou deixar aqui para ser alinhado. Vou sempre utilizar essas minhas linhas auxiliares, tá, gente? Para a gente fazer isso aqui da melhor forma possível. Que nesse caso, o resto seria 77%. 77%. 23% de homens, 77% de mulheres. Já está ficando interessante, mas eu acho que está faltando alguma coisa aqui, né? Por causa que se eu for iniciar, ele só inicia. É um slide bonito. Mas o que mais isso aqui poderia ser? Bem, a gente pode botar algumas animações, que eu acho que seria uma das principais formas de trabalho aqui em cima. Bem, vou começar aqui na parte do meu ribbon de animações. Aqui, gente, vou abrir o painel de animação. Toda animação que eu trabalho por cima dela, gente, eu preciso abrir no painel de animação. Por que eu preciso fazer com o painel de animação, galera? Porque com o painel de animação eu posso mexer ali, ver melhor o que está acontecendo, fazer uma linha do tempo, né? Além de editar o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem junto com o outro. Então, a gente já trabalha mais ou menos em cima disso. Bem,
Vou começar aqui com talvez um surgir. Como ela está aqui atrás, vocês veem que o surgir, ela sobe como se estivesse, né, aumentando o nível, né, crescendo, de cima para baixo. Isso é bem interessante. Eu posso utilizar também a duração, né, aumentar ela, para que ele suba de maneira mais lenta, como se estivesse preenchendo. 1.25, acho que está interessante aqui já, esse quesito aqui. Se eu quiser editar um pouco melhor, né, fazer algumas opções para de intervalo, etc., eu posso vir aqui em opções de efeito e fazer o fim suave. Para que vai servir esse fim suave? Que ele vai subindo, no início ele vai meio que diminuindo a velocidade. Então isso dá um efeito interessante, como se estivesse subindo até que chega um momento que ele acabou, finalizou. Então é até interessante. Outra coisa que eu posso acabar fazendo aqui é essa linha aqui, fazer ela surgir. Esse efeito a gente já trabalhou dentro da sala de aula, que é o efeito de apagar, né? Que é fazer, em vez de ser apagando de cima para baixo, a gente pode fazer ela apagando da esquerda para a direita. Vou fazendo assim essa linha. Então eu vou botar que ela faça esse mesmo efeito, porém demore um pouquinho mais também. Que juntos eles vão fazer assim. Tá ficando interessante. Vou botar que vá um após o outro, acho que seria legal. E a parte aqui do texto de homens, bem, eu vou colocar aqui, vamos mexer aqui, cor da fonte. Eu acho que eu posso mexer aqui na cor da fonte, adicionar efeito. Ele poderia ir na cor, da cor azul não, vamos botar ela de sem cor. Ou melhor, vou selecionar aqui, vou pegar a cor, uma ideia acabou de me dar, gente. Vou pegar aqui a cor aqui mesmo do fundo, como se estivesse, né, sem cor nenhuma. Vou selecionar aqui o meu efeito de animação da caixa de texto. Vou vir aqui em animações, efeito, e eu vou botar ele para se transformar em azul, fazendo esse efeito como se estivesse aparecendo, mudando de cor. E eu também vou botar ele para vir com o anterior, porque juntos eles vão fazer esse efeito. E aparecendo. Bem legal. E a mesma coisa também eu vou fazer surgir aqui. Vamos botar aqui para esmaltecer, surgir, forma, 23%. Não, vou fazer uma coisa um pouco mais devagar. Revelar com negritos. Esse aqui não ficou muito interessante não. Seleciono. Aqui para apagar. Melhorou. Então também um efeito de apagar e fazer após a anterior. Também com a velocidade um pouco mais lenta. Deixa eu ver de um segundo. Vamos ver como é que tá ficando. Acho que esse depois aqui ficou um pouco... não ficou muito legal. Vamos botar aqui com o anterior para ver como vai ficar. Melhorou. Ficou mais interessante. E o texto também vou fazer ele aparecer da mesma forma também. Ou seja, esmaltecendo. E aparecendo com o anterior. Juntos, eles fazem esse efeito aqui bem interessante. Agora, preciso replicar isso tudo aqui, professor, para trabalhar? Claro que não. Eu posso simplesmente vir, selecionar aqui a parte e clicando, né, na mesma ordem de painel de animação. Seleciono, painel de animação, pincel de animação, perdão, daqui para cá, sempre indo em sua determinada ordem. Por exemplo, selecionei aqui, pincel de animação para cá. Então ele fez exata mesma animação logo depois. O meu próximo, que é a animação da minha linha. Seleciono a minha linha, pincel de animação, coloco aqui. Fez a mesma animação. Logo depois, minha caixa de texto. Vou selecionar a minha caixa de texto, pegar a animação e botar aqui. Mas como eu não quero que a das mulheres fique em azul, eu vou selecionar, vou botar para ficar na cor laranja. Porém, a cor inicial também vai ser transparente. Cadê? Seleciono a conta-gota para ficar aqui assim. Logo depois vem o meu número, a minha porcentagem.
Vou selecionar aqui, pincel de animação. Selecionei, coloquei aqui. E por último, meu texto. Selecionei, pincel de animação, coloquei aqui. No final, o infográfico vai dar essa ideia aqui, gente. Bem interessante, né? Bem, gente, nossa aula fica por aqui por hoje, ok? Eu peço para vocês, como atividade, fazerem um infográfico, ok? Desse aqui. Vocês podem escolher de que vai ser esse infográfico. Se vai ser o número, porcentagem de homens e mulheres em uma empresa. Pode ser vários tipos de coisas que vocês levem em consideração mesmo de um infográfico humano, ok? Essa é a nossa atividade. Ela vai ser colocada lá no Drive, que a gente na pasta de vocês, até semana que vem. E lembrando, vai estar valendo nota para todos os meus alunos de PowerPoint. Para aqueles que não possuem computador e que preencheram aquele formulário que eu mandei na terça-feira de manhã, vai ser o seguinte, gente, vocês vão fazer um relatório falando um pouco sobre o mercado de trabalho. E, gente, tanto mercado de trabalho para homens quanto mercado de trabalho para mulheres. Há alguma diferença? Com certeza. Então vocês vão fazer um relatório falando sobre alguns dados sobre essas questões. Podem pesquisar na internet. Professor, não tem o Word. Bem, existem vários aplicativos que vocês podem fazer esse tipo de anotação. Vocês vão fazer essas anotações e vão mandar para mim também até semana que vem. Show, gente? Então, a gente se vê na próxima aula. Até a próxima, gente. Valeu, falou, abraços do professor João.